Boa noite, pessoal. Sou Raul Buzarello, doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pesquisador em novas mídias. E estou aqui com vocês toda segunda-feira, por volta aí de 8, 8h30, falando sobre novas mídias. O assunto dessas últimas semanas é a gamificação, tema de um livro que eu publiquei recentemente, chamado Gamification, Princípios e Estratégias. Nas primeiras semanas a gente buscou tratar alguns conceitos a respeito do que é a gamificação, do que é esse fenômeno. Na semana passada a gente abordou um pouco da diferença entre o que são jogos sérios e o que é gamificação, né? São dois tópicos muito próximos, existem algumas convergências com relação a alguns pesquisadores na relação entre os dois, o que todos colocam é que existe uma diferença. E a gente tentou, pelo menos, levantar um pouco conceitualmente qual a característica de cada um desses dois processos, dessas duas estratégias. É muito fácil a gente diferenciar um jogo de entretenimento de um jogo sério, né, por uma questão de objetivos dentro do próprio sistema, no caso do jogo, dentro do objetivo fora do sistema dentro de um jogo sério, a questão do entretenimento, a questão dos desafios, ou seja, a gente consegue diferenciar isso. O que a gente entende dentro de um processo de gamificação é justamente conseguir atrelar a motivação que um jogo sério traz, no caso para o jogador, né, no caso para o interator, e por outro lado tendo os mesmos objetivos de um jogo sério. Isso seria a gamificação, se a gente fosse pensar, comparar ela com a questão do jogo. Claro que a grande diferença está que o jogo é um artefato fechado nele mesmo, que tem um objetivo fora, enquanto que a gamificação ela está muito mais como um processo de pensar como um jogo fora de um contexto de jogo, dentro de um contexto que não é jogo. A gente abordou um conceito ligado à questão de que a gamificação é um sistema que está muito mais focado no engajamento do indivíduo, focado na manutenção e elevação da motivação intrínseca desse indivíduo, e para isso utiliza um cenário lúdico que tem um objetivo extrínseco, e dentro desse cenário ela se utiliza de elementos que também são utilizados em jogos. Esse é o nosso conceito do que é gamificação. Bom, o que a gente vai tratar hoje, pelo menos qual que é a nossa proposta de hoje? A gente colocou lá na primeira semana, quando a gente começou a falar 2, 3 semanas atrás, quando a gente começou a falar de gamificação, que a gamificação ela é formada, a base dela ela é formada por 5 tópicos. E a gente vai começar a abordar esses tópicos com um pouquinho mais de calma. Dentro desses tópicos a gente tem o processo de aprendizagem, a gente tem o processo de motivação e engajamento, a gente tem um processo de pensar como em jogo, a gente tem uma relação de mecânica, dinâmica e estética dos jogos ligados a esse processo, e uma questão ligada à narrativa e ao ambiente lúdico que é construído dentro desse sistema de gamificação. Então a ideia é que nas próximas semanas a gente vá abordando cada um desses assuntos, ainda do ponto de vista um pouquinho mais teórico, para daí sim depois a gente pegar toda essa teoria e começar a trazer alguns exemplos, algumas discussões um pouco mais práticas. Como eu já coloquei nos outros encontros, nos outros vídeos, e reitero hoje, eu quero, assim, faço o convite para que todo mundo participe da conversa, poste aí os comentários, me instigue com algum exemplo, faça perguntas que vai enriquecendo pelo menos o nosso bate-papo aí ao longo das próximas semanas. Então vamos começar falando do processo de aprendizagem dentro dessa sistemática de gamificação, dentro da gamificação. A gente tem alguns teóricos, esses teóricos, eu sempre acabo comentando aqui alguns teóricos, porque o meu livro, pelo menos do material que acabou dando origem ao meu livro, Gamification, Princípios e Estratégias, foi uma grande revisão sistemática que eu fiz com relação a autores, uma parte do livro, com autores que abordaram gamificação. Então, quando eu falo muitos autores, eles vêm desses autores. Então, assim, quem tiver interesse pode estar perguntando qual é o autor, ou, de certa maneira, no livro tem na bibliografia, parte deles, pelo menos, estão parte do livro, né? Dentro da bibliografia estão vários desses autores. Mas, bom, alguns autores colocam que a gamificação, ela de alguma maneira, assim, não existe. Quando se começa a discutir, principalmente ali no meados de 2013, início de 2014, quando a gamificação
começa a ficar um pouco começa a ser discutida com um pouco mais de profundidade dentro do país. Lembrando que a gamificação é um termo novo, ele surge aí a partir de 2008, 2009, 2010, a gente começa a ter algumas bibliografias a partir dessa data, falando de gamificação especificamente, falando desse termo especificamente, e dentro do Brasil, se eu não me engano, a partir de 2011, 2010, surge o primeiro livro, o primeiro artigo, não me recordo agora, 2012, enfim. E se começa a estudar isso a partir desse momento, em 2014 já se começa a ter alguma coisa, e hoje até já tem um pouco mais de material a respeito de gamificação disponível no mercado, na internet. Mas muitos desses pesquisadores, o que eles colocavam nesse período é que, ainda discutindo o que é gamificação, é que muitos deles puxavam a gamificação para dentro do processo corporativo, muitos deles puxam a gamificação dentro do processo de aprendizagem, dentro do processo de aprendizagem formal mesmo, como a gente conhece, numa faculdade, numa escola, enfim. E inclusive alguns deles colocavam que a gamificação ela é uma metodologia ligada ao processo de aprendizagem, uma metodologia ligada ao ensino. É claro que, de certa maneira, a gente a gente discorda desses autores, mas eles têm visões interessantes. Eu acho que a gente vai precisar refletir um pouco mais a respeito desse tópico. Mas o que interessa para a gente nesse momento é entender que dentro desse processo de gamificação, independente de onde a gente vai estar aplicando essa estratégia que almeja manter, levar ou criar um engajamento do indivíduo dentro de um sistema por meio da motivação intrínseca dele, dentro desse sistema, o processo de aprendizagem inerente. Não necessariamente aquele processo de aprendizagem sistematizado que se aprende na escola. É claro que a gamificação ela pode ser utilizada dentro desse processo, ela é bem-vinda dentro desse processo, ela realmente, se a gente pensar que a gamificação ela vem para resolver um problema, para a resolução de um problema e engajar as pessoas, então, se eu quero engajar um aluno dentro de um processo de aprendizagem, ela justamente ajuda dentro desse sistema. Mas a aprendizagem dentro dessa gamificação, do que a gente entende, ela é muito mais ampla. Ela está justamente ligada à maneira como o indivíduo ele se relaciona com o conhecimento, como ele, de alguma maneira, aprende o conhecimento, como ele elabora esse conhecimento, como ele trata desse conhecimento, como ele devolve esse conhecimento, enfim, é a maneira como aquele processo de aprendizagem inerente do ser humano, que o ser humano tem, né, que faz parte do ser humano desde o momento que o ser humano nasce até o momento que o ser humano morre. Ou seja, é a aprendizagem do dia a dia. Então, esse processo de aprendizagem, ele está muito presente dentro do processo de gamificação. Independente, inclusive, se eu for utilizar ele dentro de uma estratégia corporativa. Porque se, por exemplo, eu quero engajar alguém com uma determinada marca, eu preciso que esse indivíduo aprenda elementos, aprenda valores sobre aquela marca, ou sobre aquele serviço, né, ou sobre aquela empresa. Então, de alguma maneira, esse processo de aprendizagem está inserido ali também. De forma geral, tá? Como é que a gente entende esse processo, então, assim, de forma geral? A gente tem um ambiente. É claro que dentro desse esquema que a gente desenvolveu, ele até de alguma maneira se aproveita um pouco de alguns conceitos que o design de experiência vem trazendo. A gente até vai abordar isso uma das conversas um pouco mais para frente, essa relação do design de experiência e gamificação, mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente lá. Mas de alguma maneira a gente tem um ambiente onde dentro desse ambiente onde o indivíduo pode ser tanto, como já foi colocado, pode ser tanto um ambiente online, como pode ser um ambiente presencial, como pode ser uma estratégia, mas tudo se trata do ambiente. De novo, sempre quando se atrela a gamificação a um jogo sério, se atrela a gamificação dentro de um jogo digital, né, de uma estratégia digital. Necessariamente, a gamificação não precisa ser aplicada dentro de um artefato digital. Ela pode ser aplicada dentro de também pode ser aplicada dentro do artefato analógico ou, enfim, pessoalmente, né, de cara a cara, com uma estratégia de abordagem, uma coisa parecida. Bom, a gente tem então o ambiente, e dentro desse ambiente a gente tem o indivíduo, com quem vai passar pela experiência, com quem eu quero, com a minha estratégia gamificada, atingir, e do outro lado eu tenho o sistema. Esse sistema ele pode ser tanto um indivíduo, né, ele pode ser tanto um promotor, ele pode ser tanto um sistema digital, ou online, ou sei lá, analógico, ou uma estratégia, ou um professor numa sala de aula, ou, enfim, um treinador, enfim, certo? A gente tem de um lado esse indivíduo, e a gente tem, na relação desse indivíduo
com aquele que vai ter acesso a isso, aquele que vai estar passando pela experiência de gamificação, um conhecimento. Esse conhecimento ele vai fazer parte do quê? Ele vai fazer parte tanto do ambiente, esse conhecimento ele vai fazer tanto parte do ambiente, ele vai chegar no indivíduo. A estratégia de gamificação entra onde? A estratégia de gamificação acaba englobando esse esquema, ou seja, o indivíduo, por quem passa pela experiência, por quem recebe o sistema gamificado, com aquele indivíduo que vai estar se engajando e vai estar se motivando para passar por aquela experiência, ele é a peça mais importante dentro do processo de gamificação. Eu preciso entender esse indivíduo, eu preciso entender quais são os hábitos desse indivíduo, eu preciso entender quais são os interesses desse indivíduo, o comportamento desse indivíduo, por quê? Porque esse meu sistema, essa minha interação, ela vai investir no engajamento dele, na motivação dele, para que ele se engaje dentro do sistema. E quando ele se engaja no sistema, então ele vai, de alguma maneira, receber esse conhecimento ou vai se relacionar com esse conhecimento. Então, ele talvez seja o agente mais importante para mim dentro da estratégia. E é o agente que eu não posso mudar. É o agente para quem eu vou estar servindo, para quem eu vou estar trabalhando. Do outro lado, o meu sistema pode ser digital ou analógico, ou pode ser um professor numa sala de aula, ou pode ser um recrutador num processo de RH, ou pode ser um treinador, ou pode ser um agente, enfim, um promotor, etc. Esse indivíduo, ele é o mediador do processo de gamificação. Ele que de alguma maneira vai entender que elementos que compõem essa estratégia de gamificação eu vou estar utilizando e como vou estar utilizando para conseguir chegar naquele indivíduo. Então, de certa maneira, ele é o mediador. Ele que vai pegar e falar, opa, para esse indivíduo, então para ele poder se motivar, eu vou precisar usar essa estratégia. Para ele conseguir chegar nesse determinado conhecimento, eu vou precisar utilizar essa estratégia, eu vou precisar que ele faça esse caminho e assim por diante. E de opções também de caminho. Porque para o indivíduo é muito importante, dentro desse processo de aprendizagem, dentro desse processo, que ele possa escolher o caminho dele, para que ele possa percorrer o caminho dele, para que ele possa ter escolhas e para que ele possa aprender de forma efetiva. Tá? O ambiente, de certa maneira, ele precisa ter traços desse indivíduo que vai passar pela experiência. Então ele precisa dialogar com esse indivíduo. Ele precisa ser um ambiente que, de alguma forma, motive o indivíduo a estar participando disso. É claro que, muitas vezes, o agente mediador do processo de gamificação e o ambiente, eles podem se confundir. Eles podem ser o mesmo elemento. Ou partes separadas, eles podem fazer parte do mesmo sistema, do mesmo ambiente. Como eu coloquei lá no começo, a gente está começando com algumas coisas mais conceituais, depois a gente vai partir para exemplos mais práticos. Eu acho que daí vai ficando cada vez mais claro aí as nossas conversas. O conhecimento está no meio disso. O conhecimento está sendo mediado. Como dentro de um processo de comunicação, por exemplo, dentro daquele esquema de receptor, emissor e a própria mensagem. Então, o conhecimento está dentro disso. Esse conhecimento, de alguma forma, ele tem que ser comum ao indivíduo. O indivíduo ele tem que ter um certo conhecimento do conhecimento, não, mas de alguma maneira ele tem que estar ligado com esse conhecimento. Aí você vai me perguntar, tá, Raul, mas se eu tiver, por exemplo, tratando de um conhecimento novo, que esse indivíduo nunca teve, por exemplo, dentro de um processo de aprendizagem sistematizado, dentro de uma escola, por exemplo, que ele nunca teve. Então, como é que esse conhecimento vai fazer parte desse indivíduo? Ele vai fazer parte do indivíduo no momento em que eu consigo, num primeiro momento, tratar o conhecimento, para que ele fique claro para o indivíduo. Aí isso a gente entra dentro de um processo de aprendizagem mesmo. Então, ele tem que fazer parte do indivíduo, ele tem que ser comum ao indivíduo. Outro ponto, ele tem que ser parcial. Ele não pode vir inteiro, ele não pode vir como um bloco inteiro. Então você pega esse bloco, que é o teu conhecimento, essa massa de conhecimento que o indivíduo precisa ter a respeito ou da aprendizagem formal, ou da estratégia corporativa, ou do engajamento que ele vai ter com a marca, enfim. Você vai pegar esse bloco de conhecimento e você vai particionar ele. O indivíduo vai acabar recebendo doses desse conhecimento, parte a parte. A partir do momento que ele consegue aprender uma parte dele, ele está preparado para outra parte. Então cria-se um sistema, não precisa necessariamente ser cronológico, mas cria-se um sistema de passo a passo, de degraus, onde o indivíduo vai aprendendo pouco a pouco. E ao mesmo tempo vai se criando um canal, um caminho, onde o indivíduo tem noção do conhecimento que ele precisa percorrer,
tem noção da meta, tem noção de onde ele precisa chegar e também tem noção daquilo que ele vai aprendendo e daquilo que ele precisa aprender. E principalmente tem noção daquilo que ele aprendeu e realmente conseguir aplicar aquilo e provar que ele aprendeu aquilo. Porque a partir do momento que ele aprende, ele vai estar disposto, aí a gente começa a entrar dentro de algumas teorias motivacionais, ele vai estar disposto a subir mais um degrau, aprender mais um pouco, subir mais um degrau, subir mais um pouco, assim por diante. E outra forma, e outra característica desse conhecimento é que ele é um conhecimento externo ao indivíduo, né? Um conhecimento, apesar de ser um conhecimento comum, apesar de ser um conhecimento que tem que ser tratado para que ele se torne comum para o indivíduo, ele também é externo ao indivíduo, um conhecimento que de alguma maneira aquela pessoa que está passando pela experiência ainda não tem, e ele vai adquirir aquilo dentro do processo de aprendizagem. Então, recapitulando, a gente tem dentro desse processo, dessa questão da aprendizagem ligado ao processo de gamificação, uma aprendizagem dentro do processo de gamificação, ela faz parte do processo, ela é inerente ao processo de gamificação e ela não está só ligada a uma estratégia da aprendizagem formal, uma aprendizagem sistematizada que se vê numa escola ou num treinamento. Ela faz parte de um conhecimento, né, dessa aprendizagem faz parte da relação com o conhecimento de uma forma geral, onde essa aprendizagem pode ser inclusive aprender a respeito de uma marca, aprender a respeito de um processo e assim por diante. Tá? Ela pode ser utilizada dentro do sistema formal de ensino? Pode, mas também pode estar sendo utilizada dentro de qualquer outra estratégia. Ela não é separada do processo de gamificação, em todo o processo de gamificação, pelo menos dentro do que a gente entende como gamificação. O processo de aprendizagem está inerente lá, ele está lá dentro, o indivíduo vai aprender. E dentro do processo eu tenho um sistema que vai gerenciar, que vai mediar o conhecimento. Por outro lado, eu tenho um indivíduo que vai receber esse conhecimento, que é o agente principal da minha estratégia. Eu tenho um ambiente que tem que ter traços do indivíduo, que de alguma maneira ele tem que conseguir conversar com o indivíduo. E eu tenho o conhecimento, então, que dentro desse ambiente, ele vai, por aquele mediador, que pode ser um professor, pode ser um agente humano, como sei lá, um treinador, um gerente de uma empresa, enfim, uma estratégia de marketing, um profissional de marketing da empresa. Pode ser um sistema online, pode ser um sistema digital, pode ser um sistema analógico, porque necessariamente a gamificação não precisa ser um sistema digital, não precisa ser online necessariamente, certo? Ela pode ser uma estratégia, ou seja, ele vai mediar isso. Então ele vai fazer o que? Ele vai escolher qual é a melhor estratégia, claro, que já pensado antes, mas ele vai ver qual é a melhor estratégia e quais são os caminhos que aquele meu indivíduo, que vai estar passando pela experiência, pode tomar, ou deve tomar, para que ele chegue nesse conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento externo ao indivíduo, de certa maneira comum ao indivíduo também tem que ser tratado para ser comum ao indivíduo, e tem que ser dado para o indivíduo, tem que ser passado para o indivíduo de forma particionada, de uma forma que o indivíduo vá aprendendo, vá tendo consciência da aprendizagem dele, vá tendo consciência dos degraus que ele vai subindo com relação à aprendizagem, dentro desse universo novo, e que ele possa ir se relacionando com isso. Dentro desse esquema geral, isso de alguma maneira motiva o indivíduo a estar buscando por mais conhecimento, porque como o sistema está conversando diretamente com o indivíduo, está tendo um contato direto, está tendo uma comunicação direta com o indivíduo, e o indivíduo vai tendo consciência daquilo que ele vai aprendendo, é claro que a gente está falando de forma isolada, e isso a gente não está tratando dos outros 4 tópicos que vão estar dando suporte, mas isoladamente o indivíduo ele vai estar se motivando com base nisso, e essa motivação vai estar fazendo com que ele se engaje cada vez mais dentro desse processo. É claro que depois, mais para frente, a gente vai ver quais são as motivações que podem estar ajudando, as motivações intrínsecas que são mais duradouras, as extrínsecas que não são tão duradouras, mas são mais rápidas, enfim, a gente vai estar vendo daí outras estratégias que vão estar agregando a isso. Tá ok, pessoal? Então, assim, por hoje era isso, é uma fala mais dentro desse conceito, para passar mais esse conceito para vocês. Dentro da próxima semana a gente ainda vai abordar um pouco desse aspecto de aprendizagem, e a ideia é que a gente aborde 5 tópicos e depois esses 5 tópicos que formam a base do que é gamificação dentro do nosso entendimento, aí sim a gente parte para alguns exemplos. Reitero o convite para que participem do canal, aqui, né, dentro da Pimenta Cultural, mandem
sugestões, mandem dúvidas, mandem críticas a respeito. Vamos tornar isso aqui um canal de diálogo para discutir novas mídias. Dentro dessa primeira conversa, dessas primeiras semanas, discutir gamificação, mas a ideia é que a gente possa ter um canal direto aí para estar conversando a respeito de novas mídias. Tá ok, pessoal? Então, boa semana, valeu, tá? Boa sorte para vocês essa semana e até semana que vem. Um abraço.